Bom dia! Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E como é bom estar aqui com você. A minha oração nessa manhã é que a sua noite tenha sido uma noite maravilhosa, o seu amanhecer esteja sendo muito bom, porque nós temos a presença do Senhor conosco, a presença do Espírito Santo de Deus conosco. E eu quero te convidar a ficar nesse devocional. Nós estamos falando essa semana a respeito de alguns pais, não é? Mas hoje nós vamos meditar um pouco a respeito de um pai espiritual. Paulo, apóstolo, um pai espiritual. E é muito bom a gente falar sobre essas coisas numa semana em que se comemora o Dia dos Pais, no domingo, não é? E nós precisamos também valorizar. É muito comum a gente falar muito no dia das Mães, não é? Mas eu senti no meu coração em falar um pouco sobre pai. E no final desse vídeo, se você tiver paciência, nós vamos orar juntos, tá bom assim? Mas eu já vou te pedindo, não vai te custar nada. Deixa seu gostei. E se quiser deixar um comentário, fique à vontade. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, não é? Porque aí você recebe o aviso quando tiver vídeo novo. É muito bom ter você aqui. Então vamos ao nosso devocional Manhã com Palavra. Paulo, um pai espiritual, é o nosso tema de hoje. Embora Paulo não tenha tido filhos biológicos, né? Mas ele se tornou um pai espiritual. E a prova disso nós encontramos especialmente quando ele se refere e trata e cuida de Timóteo. Olha o que diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Isso é Paulo falando, escrevendo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio Paulo trata Timóteo como sendo seu filho e cuida dele assim. Esse é o papel de todo pai, tanto biológico quanto espiritual. Cuidar. Ser pai é ter o privilégio de cuidar. E olha só, quando ele se refere a Timóteo, ele se refere com um carinho muito grande. Quando ele começa essa carta, 1 Timóteo, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha que privilégio que tem Timóteo e que tem Paulo. Paulo não foi pai biológico, mas teve o prazer, a honra, o privilégio, o presente de ser pai espiritual de uma pessoa, de um jovem como Timóteo. E a gente fica encantado com essas coisas, porque hoje em dia também nós encontramos homens que são pais afetivos, pai por cuidado, não pai biológico. E nós vemos muitas vezes pais que não são pais biológicos, que tratam seus filhos de coração melhor do que certos pais biológicos. Mas eu não vou entrar nessa questão. O nosso devocional, Manhã com Palavra, é para lembrar você, pai, a importância que você tem na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida da sua família. Você é responsável. E Paulo, aqui, nós encontramos um pai espiritual. Talvez você que está ouvindo esse devocional hoje tenha um pai
de coração, ou um pai espiritual. Pessoas que te encaminham dentro de uma igreja, espiritualmente, com toda a sinceridade, com todo respeito, com todo cuidado. E olha só, Paulo guiou e orientou muitos jovens na fé, oferecendo ensino, oferecendo encorajamento e também correção. Porque tem nós falamos muito, quem ama, cuida, não é? Quem cuida, ama, não é? Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde nós estamos vendo exemplos de pais biológicos que não estão dando exemplo bom nenhum. Mas, como filho, a obrigação do filho é amar o seu pai. Ame o seu pai. Independente do que tenha acontecido ou de que esteja acontecendo, ame. O amor que você sente pelo seu pai vai fazer bem para você. Talvez você diga, mas ele não me ama. Não importa. Ame, porque vai trazer bênção na sua vida. Paulo mostra que paternidade vai além da biologia. A prova está aqui. O cuidado que ele tem. Incluindo investimento na vida da outra pessoa. O pai, ele investe na vida do filho. Ele paga, ele dá roupa, dá comida, ele paga a faculdade, ele dá carinho, ele dá amor, ele dá ensino. É um investimento. Isso é maravilhoso. Sua dedicação nos ensina a nutrir e guiar espiritualmente aqueles que Deus coloca sob nosso cuidado. Nós temos o exemplo de Paulo. Talvez você diga, eu não gerei filho nenhum, eu não sou pai biológico, problema. Não, toma o exemplo de Paulo. Paulo tinha uma missão dada por Deus, era um apóstolo. Ele tinha uma missão dada por Deus e ele soube levar muito a sério essa missão, esse dom que Deus deu. E ele cuidou daqueles que estavam com ele. Veja que Paulo, quando no início que tem a história de que Marcos, ele não vai com Paulo, Paulo desiste dele, mas no final, Paulo manda chamar Marcos, traz Marcos, que me é importante. Isso é cuidado de pai. Aí você vai dizer, mas meu pai não liga para mim. Espera o tempo. Vai chegar uma hora que ele vai precisar de você. E você, como um bom filho, uma boa filha, vai estender a mão. É seu pai. Quantas vezes nós vemos e encontramos nas nossas igrejas verdadeiros pais espirituais que aprenderam com Jesus ensina e Paulo deu exemplo daquilo que aprendeu com Jesus. Vamos ver o que fala em 1 Coríntios 4 e 15. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, se você puder abrir a sua, faz isso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz assim, olha só, nós estamos falando de Paulo apóstolo, um pai espiritual. Versículo 15. 4, versículo 15 de 1 Coríntios. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Olha isso aqui, quando Paulo está se posicionando como pai espiritual. E isso é interessante, porque essa carta de Paulo aos irmãos de Corinto, porque eles estavam com problemas da igreja e suas soluções. Então, ele com cuidado, o pai cuida, e Paulo está provando aqui. Mesmo ele sendo pai espiritual, não sendo biológico, mas ele tem cuidado.
E aí ele continua: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aí olha o que é que diz: por esta causa vos mandei quem? Meu filho na fé, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Olhe só que honra ser chamado pelo Pai de fiel. Então, vamos continuar nos alimentando com essa palavra. Vamos continuar dando valor ao presente de ter um pai, de ser pai, não é? Você que é pai, se alegre. Você que é pai espiritual, se alegre também. Aprenda com Paulo, o apóstolo, e continue cuidando, amando, ensinando, guiando no caminho ao seu filho, à sua filha, na fé, como fez Paulo. Paulo, apóstolo, um pai espiritual. Então, que essa palavra fique no nosso coração. Vamos meditar um pouco mais. Às vezes alguém diz: fulano não tem pai. Né? Tem pai. Pode ser ausente, mas tem. Não é assim? Mas aí Deus coloca um pai espiritual, um pai adotivo, um pai que não é um pai biológico, é um pai do coração, de amor. E nessa semana, não ame seu pai só por causa da semana do Dia dos Pais, nem no domingo do Dia dos Pais. Ame-o todo dia. É importante. E quando ele faltar, você vai se lembrar de que você teve sim um pai presente, mas que agora o Senhor levou. Mas hoje é dia de nos alegrar, porque Deus cuida de nós. E eu, como prometi no início do vídeo, vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que está comigo, nessa manhã de bênção, de vitória, nesse devocional, Manhã com Palavra. Eu quero te pedir uma bênção especial por cada pai, por cada mãe. Abençoe, Senhor, tanto os pais biológicos quanto o pai de amor, pai de coração, pai espiritual, dando sabedoria, dando amor, dando cuidado, e que seus filhos, biológicos ou não, sejam abraçados pela tua presença nesse dia. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, tenha um bom dia, beijo no seu coração e até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe.